Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês dois indicadores. Prometo que vai ser um vídeo mais curto, tá? Até porque os indicadores não são tão complexos assim. Esses dois indicadores eu preferi juntar eles num vídeo só. Primeiro porque os vídeos, né, seriam bem curtos de cada um deles. E segundo que eles são meio que parentes, tá? Por quê? Porque eles fazem algo parecido? Não. Mas eles vêm de uma função recente da Nelogica que eles só são possíveis de existir, né, por causa dessa nova função, tá? Então eles provêm de uma mesma tecnologia, vamos dizer assim, né? Então por isso que eu preferi juntar eles em um vídeo só, tá? No gráfico aqui o que a gente está vendo é um outro indicador. Só avisar para vocês que esse indicador que o pessoal está gostando muito, de fato, ele é muito importante seu gráfico para você fazer análise, né? Eu não consigo mais operar sem ele, que é o regiões de liquidez. Ele está disponível para quem é membro agora, tá? Ele estava gratuito para todo mundo até o dia 29, aí, 29 de março, que por sinal era meu aniversário, tá? Por isso que estava até essa data. E já passou a validade. Tem uma versão gratuita, tá? Então você quer ainda... Pô, eu não quero ser membro, não tenho condição, ou simplesmente não quero mesmo e quero usar a versão gratuita. Tem uma versão gratuita lá, só que ela é obviamente mais limitada, né? Você não tem todas as funções da versão Premium, senão não teria sentido, né, ter duas versões. Mas é isso, tá? Aí como é que você baixa o indicador na versão Premium? Basta ser membro do YouTube, membro no YouTube, né? Aqui no canal. Você assinando o membro Premium. Quando você vai lá na aba Posts, você consegue enxergar um tópico lá, que é só para quem é membro, e lá você consegue baixar todos os indicadores Premium, tá? Não tem só esse, tem vários indicadores para quem é Premium. Então, com um valor só você tem acesso a muita coisa, né? Fora os mais de 40 robôs, também em versão Premium, que também são disponíveis nessa aba Posts, né? Tem uma outra forma de ser membro, que é pelo Last Link. E aí lá no Last Link tem um grupo do Telegram, você é redirecionado, né, quando você assina. E lá dentro do grupo do Telegram tem uma aba de downloads com também todos os indicadores lá para você baixar. Beleza? Inclusive sai a atualização agora esse final de semana. Segunda-feira já está todo mundo com os indicadores e robôs atualizados. Então esse indicador aqui é um outro indicador. Vamos tirar ele do gráfico e vamos para o nosso primeiro indicador. Esses sim, ambos gratuitos, não tem que renovar nada, você vai baixar uma única vez, já vai ficar no seu PC aí, né, para sempre. E então vamos lá, vamos entender aqui o primeiro indicador. Vamos tirar o liquidez da tela. O primeiro indicador, pessoal, ele é mais para quem, vamos dizer assim, para quem é iniciante. Eu não diria que é só para quem é iniciante, porque tem gente que já está mais tempo no mercado e ainda tem dificuldade também de fazer leitura quando acontece um gap. Então esse indicador que eu vou trazer para vocês, ele é relacionado a gap. A gente sabe que no gráfico de Renko, por exemplo, ou gráfico de pontos, sempre que tem um gap, o próprio gráfico de Renko, ele preenche os bloquinhos, né, os boxes de Renko, até eliminar o gap, tá? Inclusive, por causa desse preenchimento, o Renko ele mostra o primeiro box de fato do dia, a abertura diferente da abertura real do preço, tá? Então muitas vezes você vai olhar no gráfico de candle, você vai ver que o primeiro candle do dia, a abertura é um preço. Se você joga no gráfico de Renko ou gráfico de pontos, dependendo do tamanho que você está usando, ele vai mostrar uma abertura diferente. Eu tive muito problema com isso na época que eu estava fazendo algum indicador, eu não lembro qual era, que eu precisava puxar a abertura certinha do preço, e sempre que eu ia para o gráfico de Renko, eu tinha problema de puxar a abertura certa. Depois eu consegui contornar, mas só para ficar claro para vocês aí. Então o gráfico de Renko e o gráfico de pontos, ele faz esse preenchimento do gap. Então o iniciante ele não tem problema de saber onde o preço abriu, o que aconteceu com o preço de um dia para o outro. O iniciante ele não entende, né, como é que funciona, por que ocorre o gap. A gente pode até passar aqui rapidinho, né? O nosso mercado, pessoal, ele tem uma coisa chamada leilão, tá?
A gente tem leilão de abertura, leilão de encerramento e ocasionalmente acontecem leilões durante o pregão quando, né, há um desbalanceamento aí de ordens, tá? Mas o que faz o gap, que a gente está vendo aqui no gráfico, né, que faz o gap acontecer é o leilão de abertura. Por quê? A nossa bolsa ela tem horário de funcionamento. Ela fica aberta, vamos arredondar, né, das 9 às 18, nosso mercado futuro aqui, né? E o que acontece? Os mercados, eles fecham, né? Quer dizer, o nosso mercado fecha. Só que o mundo, ele não para. Então, a nossa bolsa, ela é sensível a notícias, né, que fora daqui da nossa realidade. Por exemplo, a gente está com um exemplo muito claro agora, que é o preço do petróleo, né? Tá ocorrendo aí uma situação que eu não vou entrar em detalhes aqui para o YouTube não, né, cortar o alcance do vídeo, mas está acontecendo aí uma situação com os Estados Unidos e falas do presidente deles lá simplesmente joga para cima ou para baixo o preço do petróleo com uma facilidade enorme. Isso envolve diretamente a nossa bolsa, porque a gente tem ações que basicamente seguem o preço do petróleo, como é a Petrobras, uma das maiores ações da nossa bolsa. Ela sobe quando o petróleo sobe, ela cai quando o petróleo cai. Por isso que teve dias aqui da bolsa tá caindo, tem papéis, né, a bolsa caindo 3, 4, 5, 6%, e nesse mesmo dia a Petrobras está subindo 3, 4, 5%, por causa disso. Ela foi o contraponto, serviu até para segurar um pouco a queda da nossa bolsa, né? E óbvio, também a alta, né? Quando os outros papéis estão subindo forte, a Petrobras normalmente está caindo nesse contexto de agora, tá, pessoal? Porque, né, o que está acontecendo aí mundialmente tem muito a ver com o petróleo. Então por isso que, né, quando a bolsa sobe, o petróleo está caindo e aí consequentemente a Petrobras cai, né? Não é uma coisa que sempre acontece, está acontecendo nesse contexto, tá? Mas enfim, então a gente sabe que com o nosso mercado fechado, tá, o mundo não para, o mundo está girando, está acontecendo lá. A gente tem também, né, o mercado de metais, né, de aço. Pra gente o que importa mais é o mercado acho que de Dalian, né, que é lá na China, que é onde é negociado o aço, né? E também influencia direto, por exemplo, a Vale, né? Tem outros papéis que são influenciados, mas o que acontece? Esse mercado ele só ocorre de madrugada. Então é de madrugada que tem movimentação. E aí com isso, se subiu muito o preço do aço ou caiu, a gente só vai ver o reflexo disso quando o mercado abrir, né, no preço da ação da Vale. Por isso que quando existe a abertura, né, o que seria o comum? O preço abrir aonde fechou, né? Assim como um candle, né, quando abre um candle, abre no preço do fechamento do anterior, o mercado ele deveria, por exemplo, nesse dia aqui, 2 de abril, o mercado deveria ter aberto aqui em cima, né, a gente está falando do índice, na faixa dos 188 mil, tá? Deveria abrir ali, só que se a gente está com um viés de que vai tudo cair, o que vai acontecer? Vai todo mundo já vender aqui em cima. Abrir o mercado, vai estar todo mundo vendendo. O que vai acontecer com isso? Não vai ter liquidez, não vai ter gente querendo comprar. O mercado ele vai desabar mais do que o necessário muitas vezes. Sabe aonde que aconteceu isso? Na pandemia, tá? Eu já operava, já fazia day trade quando, né, aconteceu a pandemia. E, cara, mesmo com leilão, o leilão serve para isso, tá, pessoal? Já vou explicar um pouco mais. Então, na pandemia, mesmo depois do leilão de abertura, que teoricamente seria para achar um ponto de equilíbrio, né, onde tem compradores e vendedores, não tinha na época. E aí era só gente querendo vender, vender, vender. O mercado abria, a gente tem um limite de queda, tá, pessoal? O mercado não pode cair, por exemplo, 20% num dia. Isso não existe. Tem um limite, eu não lembro se são 5 ou 10%, tá? Vamos dizer que seja 5%. Não, 5 não é. Vamos colocar 10%. Então, é feito o leilão de abertura. Para o preço não abrir aqui em cima e todo mundo sair vendendo, o pessoal tenta encontrar, beleza. Então, já que tá todo mundo querendo vender, aonde que vai ter gente querendo comprar? Aí, óbvio, o leilão de abertura ele não tem negócio.
As pessoas colocam ordens de compra e venda com as intenções, tá? Então eu quero vender no preço tal, quero vender no preço tal, o outro quer comprar no preço tal, e aí a gente vai vendo qual é o nível de preço que tem mais gente querendo comprar e mais gente querendo vender. É nesse nível de preço que vai abrir o mercado, tá? É onde a gente existe um equilíbrio de ordens maior, que é decidido o preço. Então aqui, por que o preço abriu aqui embaixo? Porque normalmente, óbvio, muita gente querendo vender, né? Aqui foi onde teve mais gente querendo comprar. E aí houve um equilíbrio de vendedores e compradores. E o leilão abriu aqui. Vamos até olhar o preço aqui, ó. Abertura 186, 110. Então, mais de 2.000 pontos de diferença, né? Entre o fechamento do dia anterior. O fechamento foi no 188.800, quase 3.000 pontos. Aí, então, nesse dia aqui tranquilo, nesse dia houve, né? Sempre vai ter a contraparte, né? Mesmo num dia de queda, vai ter gente querendo comprar, mesmo num dia de alta vai ter gente querendo vender, seja para realizar lucro, seja para especular, tentar achar topo, enfim. Só que na pandemia não tinha isso, então o preço ele já abria com limite de queda, né? Que era possível, porque não existia equilíbrio de vendedores e compradores. E assim que abria, o preço ficava na mínima do dia o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Tá? Por quê? Porque não tinha comprador, então era só o pessoal querendo vender, 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 vender. O que acontecia? Passava um período, abria-se um novo leilão, né? Para ver se iam liberar um limite maior de queda. Tá? Então eu não falei para vocês que o máximo de queda é 10%. Dependendo do dia, eles abriam um range um pouco maior, né? Para ter mais negociação para baixo, porque se tem muita gente só querendo vender e ninguém querendo comprar, né? Enfim, eu não sei se esses replays ainda estão disponíveis na plataforma, mas se tiver, dá uma procurada lá nos primeiros dias acho que é de março lá. Só olhar no gráfico aí, você vai ver o dia que praticamente só caiu. Faz aquele replay para você ver que maluquice. Então o leilão ele serve para isso, pessoal, para ter um equilíbrio e já abrir numa zona de preço onde vai ter negociação saudável. Não abrir aqui em cima e o mercado despencar porque só tem gente querendo vender e só vai ter comprador aqui embaixo. A mesma coisa aqui, ó. O mercado fechou aqui, era um mercado de alta, deve ter tido alguma notícia, né? E simplesmente se abrisse aqui embaixo todo mundo ia comprar, né? E não ia ter vendedor. Aonde que a gente teve vendedor? Aqui em cima nesse candle, que foi, né, onde o preço saiu do leilão. Mesmo assim, ó, o mercado ainda continuou só subindo, né? Então houve um equilíbrio ali, mas ainda não teve tanto vendedor assim. Mas enfim, o indicador ele vai servir para quê, pessoal? Eu não falei do indicador ainda, né? Mas tudo bem, eu tenho que explicar essa parte, porque como é um indicador para iniciante, às vezes o iniciante nem sabe disso, né? Não sabe. Eu quando comecei no day trade, eu fui entender o leilão de abertura muito depois. Eu ficava puto que, porra, como é que pode? O preço já abriu lá em cima, o preço já abriu lá embaixo. Eu não entendia, né? Essa questão do leilão. Isso aqui não acontece, por exemplo, no Bitcoin. Tá? Por que não acontece no Bitcoin? Ele é um mercado 24 horas que não fecha, assim como o de Forex. Só que o de Forex ainda tem gap de um dia para o outro nos finais de semana. Tá? O mercado de Forex ele se encerra na sexta-feira, no comecinho da noite, e ele abre no comecinho da noite de domingo. Ainda tem aí 2 dias de negociação que pode acontecer muita coisa. O Bitcoin, as criptomoedas, nem isso. Ela é 24 horas e ela é 7 dias por semana, então não fecha. Então você não vai ver gap, porque enquanto está acontecendo conflitos mundo afora, enquanto está petróleo subindo, petróleo caindo, sei lá, enfim, os índices por aí tudo se movendo, o Bitcoin está aberto no mercado. Então se tiver que subir ou cair, ele vai subir e cair na hora. Ele não vai tá fechado, absorvendo notícia para depois. Que nem, agora, a gente está no momento, eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, que é feriado. Então, nosso mercado fechou na quinta-feira, às 18 horas. A gente vai ter sexta-feira, a gente vai ter sábado e a gente vai ter domingo de notícia. Então, o nosso índice, a nossa bolsa, ela vai ficar absorvendo 3 dias de notícia para na segunda-feira abrir ou com gap de alta ou com gap de baixa, dependendo do que. Se essas notícias são positivas ou negativas para aquele ativo, tá? Então, notícias positivas. Nossa bolsa vai subir e o dólar vai cair.
né? É assim que funciona. Beleza? Então, assim, isso aí não é uma coisa que o iniciante aprende logo de cara. Isso aí vai vindo com o tempo. Então é importante explicar. Só que isso deixa o gráfico confuso pro cara que é iniciante. Eu criei um indicador que ele vai fazer o quê? Ele vai eliminar todos os gaps, não só o de abertura, tá? Se tiver leilão no meio do gráfico também ele vai eliminar, tá? Dependendo do tempo gráfico que você está usando, tem gap de um candle para o outro. É um gap muito pequeno, tá, pessoal? O gap ocorre quando o preço do candle abre num preço diferente do fechamento do candle anterior. Então isso é um gap. Aqui é um gap gigantesco, mas existem micro gaps aí entre um candle e outro. O nosso indicador ele também elimina, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no nosso indicador, pessoal. Então eu já estou com os indicadores aqui, tá? Inclusive os indicadores que eu uso aqui, não deu tempo de criar uma layout novo, enfim. Já estou com ele aqui, eu vou habilitar, o nome dele é muito, né? É autoexplicativo, eliminador de gap, e ele faz exatamente isso. Olha só o que ele faz. Ele cria um candle onde não existe. Para quê? Para preencher, né, esse espaço aqui e mostrar para vocês a real movimentação. Eu não falei para vocês, pessoal, deixa eu tirar ele aqui, ó, que o preço ele deveria ter aberto aqui em cima, e o que o leilão faz é simplesmente achar o equilíbrio para abrir. Então, o cara que está vendo, o iniciante que está vendo o mercado abrir e está vendo esse candle aqui, né? Ele vai pensar, pô, um candle pequeno, né? Candle negativo, sim, um candle negativo. Eu posso vender aqui e colocar o stop aqui em cima. Beleza? Ele pode tudo, pessoal. Eu não vou falar nada de setups aqui, tá? O intuito aqui não é falar o que está certo, o que está errado. O intuito é, né, mostrar o que realmente aconteceu com o preço, né? Então aqui tudo bem, né? Aqui ainda fechou com candle negativo, aqui fechou com candle positivo, né? Então, só que o real movimento do preço foi esse, tá? O mercado não era para ter aberto aqui. O que o nosso indicador faz? Ele considera a abertura do candle no fechamento do candle anterior. Então o mercado abriu aqui, desceu com candle gigantesco. Isso aqui vai facilitar mais o iniciante, pessoal, porque ele vai ter, de fato, né, como observar isso aqui como um real movimento do preço, né? Então quando ele vê, tudo bem, né? Como eu falei para vocês, o intuito não é falar o que está certo e o que está errado. O cara quando vê um candle desse tamanho aqui, ele já vai procurar por vendas. Num dia desse aqui, né, teria, né, tomado na cabeça. Mas enfim, de fato né, foi um gap de baixa, pessoal. E era um dia de tendência de queda, tá? Ah, mas o preço voltou tudo. Beleza, o mercado, né? Aqui, ó. Gap de alta. Vamos lá, vou mostrar de novo. Gap de alta, tá? O preço abriu aqui, na verdade, subiu. O real movimento do preço foi esse. Era para ter aberto aqui embaixo. Então, que o iniciante ele vai ver um candle de fato mostrando toda a movimentação do preço. Que aqui sim, ó, né? Deu um contexto para ele de continuação, né, da tendência de alta, que foi o que aconteceu o dia todo. Deixa eu achar um outro exemplo aqui, pessoal. Esse é o exemplo que eu queria mostrar, tá? Ainda não é o ideal, mas já serve, tá? Então, olha o que aconteceu aqui. O preço abriu aqui em cima, gap de alta, foi até lá embaixo, fechou o gap no mesmo candle. Deixa eu colocar no tempo gráfico, só para dar uma olhada. Pronto, acho que vai ficar até mais interessante isso aqui, ó, no 5 minutos. É aquele mesmo dia, tá? Então o preço abriu aqui em cima e veio até aqui embaixo, fechou o gap e fechou com candle negativo, tá? Então assim, fechou com candle negativo? Fechou. O que o iniciante pode pensar? Cara, vou vender, colocar meu stop aqui em cima e é isso. Mais uma vez, não estou falando que é certo ou que é errado. Mas se ele não tiver essa visão de que, cara, fechou um candle negativo, mas abriu lá em cima, abriu com gap de alta. Isso aqui, teoricamente, seria uma tendência de alta, não de queda. O nosso indicador ele vai corrigir isso. É óbvio, né? Como ele abriu lá em cima e caiu, fechou aqui embaixo, nosso indicador não vai mostrar aquele candle bonito verdão, né? Ele vai fazer o quê? Vai mostrar como se o candle tivesse aberto aqui, tivesse ido até lá em cima, porque houve negociação, né? Então o nosso indicador ele é inteligente, ele vai mostrar todo esse corpo desse candle aqui
como um pavio. Houve movimentação, só que ele abriu aqui e fechou aqui, tá? Pro iniciante, ele vai entender, cara, ó, o preço era para ter aberto aqui embaixo, foi até lá em cima, voltou, beleza. A gente não pode ignorar que o preço abriu aqui em cima e caiu, né? Houve uma rejeição, foi, né, entrado mais vendedores do que compradores aqui, né, na agressão. Isso a gente não pode ignorar. Então, o nosso indicador ele também não ignora, ele vai marcar todo esse movimento como pavio. Mas ele não deixa de ficar verde, porque de fato ele estava positivo aqui. Tá? Tem isso, né? Eu vi essa sexta-feira, cara. Sexta-feira eu estava acompanhando a sala de algum analista aí, porque às vezes eu estou no celular e quero olhar o gráfico. Então, eu não tenho o Profit instalado no celular. Eu entro no YouTube lá em qualquer, né, analista e vejo o gráfico lá para eu entender o que está acontecendo. A pessoa mandou pergunta lá: ah, por que o Ibov está caindo e o índice está subindo? O índice estava subindo, pessoal, mas estava negativo. Por quê? Porque abriu com um gap muito baixo, um gap muito grande de queda. Então abriu, sei lá, com 1,5 de queda. No gráfico estava subindo? Estava subindo, mas estava subindo assim. Estava de 1,5, ele estava, sei lá, com 0,5% de queda. Então ainda era queda, mas no gráfico era de alta. Eu já tive essa dúvida muitas vezes no começo. Pô, não é um dia de queda, por que o preço está subindo? Por causa disso, né? Às vezes o gap ele foi muito alto e é muito grande. E depois com o mercado ele vai se corrigindo, né? Então é importante, né, o iniciante ter essa visão aqui. Eu não tinha um indicador desse para me ajudar, né? A fazer esse tipo de leitura. Mas você que é iniciante tem essa dificuldade, tem. Tá? Agora tem um indicador. Não só isso, pessoal. Esse indicador é bacana, né? Para esses mercados, principalmente mercado futuro, tem muito gap. Outro mercado que tem muito gap, cara, que o pessoal tem operado, é o Bitcoin futuro, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então olha só, pessoal. Isso aqui é um mercado que basicamente não existe como não abrir gap, porque, cara, você está operando Bitcoin, né, num mercado que é 24 horas por dia, né? E a nossa bolsa fica fechada das 18 até as 9 da manhã. Né? Então, ó, gap. Ó, aqui ainda teve um pequeno gap, né? Pegou um dia lateral do Bitcoin. Aqui também. Mas, olha como o gráfico fica diferente quando a gente põe o nosso indicador. Né? Aqui como ele vai mostrar de fato. Olha aqui, ó, esse candle, por exemplo. Isso aqui é um exemplo claro do que eu tinha falado. Ó. Fechou um candle positivo. Cara, o iniciante ele pode querer comprar, mas foi um dia que olha o tamanho do gap, cara. Entendeu? Fica até mais fácil para você visualizar o gap com esse indicador, né? Vamos ver se tem mais algum dia aqui, ó. Mais um dia, ó, o gap de baixo aqui, ó. Tá? O iniciante ele pode querer comprar aqui, mas ele, e mais uma vez, você pode comprar, né, num dia de gap de baixa, esperando ter até setup, né, de fechamento de gap, mas você não pode ignorar isso daqui, ó, tá? Essa barra gigantesca, tá bom? Pessoal, esse indicador eu tenho usado muito ele para fazer análise de gráfico diário, tá? Porque ó, olha esse gráfico do Bitcoin, como ele é todo cheio de gap, como fica muito feio, né? Até difícil de analisar algumas vezes, ó. Então, o que acontece é que ele vai corrigir, entre aspas, esse gráfico. Olha como ele tirou todos os gaps e está mostrando de fato a real movimentação do preço. Tá? É óbvio, né? Você consegue enxergar o candle ainda atrás. O que você pode fazer aqui, pessoal? Deixa a cor dos seus candles na mesma cor do fundo. Tá usando o fundo preto? Deixa todos os candles pretos. Tá usando o fundo branco? Deixa todos os candles brancos. Porque não tem como eliminar o candle do gráfico, tá? Aliás, até tem, né? Até tem. A gente clicar com o botão direito, deixa eu ver só como é que faz. Não, eu acho que é aqui em cima, pessoal. Ó, nesse xizinho aqui, ó. Ele pergunta se você quer eliminar o indicador preço do gráfico, tá? Então você consegue colocar esse indicador numa tela separada, por exemplo, e esticar ela, né? Você não vai enxergar o gráfico, tá? Mas se você quiser, você faz isso. Deixa o seu candle aí na mesma cor do fundo,
que ele vai meio que, né, disfarçar, você vai enxergar as cores do indicador. Pessoal, para quem não gosta de verde e vermelho, né, a gente só tem isso de parâmetro, tá, pessoal? Não tem muito o que mexer. A gente tem aqui as cores para você alterar, tá? A cor do candle positivo, a cor do candle negativo. Eu acho que varia de 1 a 23. Vai mudando que você vai vendo as cores aí, tá? E aqui a cor da borda, tá? Você consegue alterar também a cor da borda do candle positivo e negativo, tá bom? Então esse indicador é isso, pessoal. Ele é um indicador que vai ajudar você a fazer análise aí no gráfico diário de uma ação, por exemplo, que tem muito gap, né? De um Bitcoin futuro, um índice futuro aí que também às vezes tem uns gaps, né? Que atrapalha a nossa leitura. Mas é isso. E vai ajudar também o iniciante que tem dificuldade com abertura de mercado, de entender o que aconteceu, né? Então vai ajudar nesse sentido, beleza? Vamos para o outro indicador, pessoal, que, como eu falei para vocês, ele é um parente, por quê? Porque ele também vai usar essa função, eu nem falei, né? Essa função de desenhar candle é uma função recentemente, vamos dizer assim, implementada recentemente, entre aspas, no Profit, porque já faz algum tempo, né? Mas é uma função nova, tá? Que a Nelogica liberou para a gente desenhar candles no gráfico. Então, eu não vi muita utilidade, tá? Vi, na verdade, duas, que foi deste indicador, né? E de um outro indicador, que esse sim, que é o que a gente vai ver agora. Eu já vou explicar, né, já tudo nele agora. Vamos lá. Então, este é o nosso indicador, pessoal. É o Smoothed Heikin Nash V2, tá? Nome um pouco complicado, mas por quê? Porque ele já existe, tá? Lá fora. Ele é a versão 2, porque eu já trouxe a versão 1. O que acontece? Quando saiu essa função de desenhar candle no gráfico pela Nelogica, cara, a primeira coisa que veio na cabeça foi esse indicador. Por quê? Porque eu já tinha feito ele, né? Esse indicador, ele é para ser dessa forma aqui, é para ele desenhar candles no nosso gráfico. Como eu não tinha, né, essa opção antes, o que eu fiz? Eu desenhei linhas. Então, se você ver o vídeo lá da primeira versão, ele vai estar com linhas desenhadas no gráfico, mas a função permanece a mesma, né? Ele já trazia, né, os cálculos tudo certinho, bonitinho. Ele só não mostrava da maneira que deveria mostrar. Então agora, finalmente a gente tem a função, né, de desenhar candles no gráfico. Eu consegui fazer ele da maneira que eu queria e eu, óbvio, já que eu vou mexer nele, eu vou melhorar o máximo que eu conseguir. E eu consegui dar uma boa melhorada nele, a gente vai entender, né? Vamos lá. Esse indicador, pessoal, é um indicador de tendência, tá? E ele é bem visual, né? Você consegue olhar e já dizer o que ele está falando, né? Quer dizer, entender o que ele está falando para você, né? Vermelho, tendência de queda. Verde, tendência de alta. Não só isso, pessoal. A gente consegue, através do tamanho do corpo do candle aqui, ver, né, se a tendência está aumentando ou diminuindo. O Heikin Nash é um tipo de gráfico, é um tipo de candle, né, porque ele também é baseado em velas, né, mas ele tem um cálculo diferente. Diferente do nosso candle, que sempre vai abrir o próximo candle no fechamento do anterior. Sempre não, né? A gente acabou de ver que existem gaps, mas normalmente fecha um candle, já abre outro no mesmo nível de preço, tá? O Heikin Nash, ele é diferente. Ele abre na metade do candle anterior. Então ele é um tipo de cálculo diferente. Porém, é óbvio, né? Como ele não tem o mesmo cálculo do candle anterior, do nosso candle tradicional, ele vai ter um comportamento diferente, tá? Então tem gente que gosta de operar no gráfico de Heikin Nash, tá? A gente tem no Profit aí o gráfico de Heikin Nash. É por isso que eu acho que quando criaram esse indicador, preferiram usar o Heikin Nash ao invés do candle tradicional para desenhar esse movimento de preço, né? Então, não fui eu que inventei que esse indicador ele tem que usar Heikin Nash ao invés de candle tradicional. Não, ele já foi feito assim. Inclusive, esse indicador é motivo de polêmica, porque a gente tinha um trader aí, um vendedor de curso, vamos dizer assim, que ficou muito famoso na época da pandemia, ganhou muito dinheiro vendendo curso.
onde todos os cursos dele eram a mesma coisa, era ficar fazendo virada de mão com martingale até a pessoa quebrar, né? E depois que ele acabou, né, a criatividade dele ficar dando nome para o mesmo curso, né, que ele inventou um monte de setups que era tudo igual e só mudava o nome para, óbvio, tentar vender como uma coisa diferente, mas no final das contas era a mesma coisa. O que ele começou a fazer quando, né, começou a não ter mais pessoal querendo comprar os cursos dele? Começou a criar ferramentas miraculosas, né, milagrosas, mágicas. Uma delas era um indicador chamado oráculo. Então ele vendia como uma coisa milagrosa e tal, e não sei o que o oráculo ele vai te mostrar o momento de comprar, o momento de vender e tal. Óbvio que eu não comprei, né? Nada desse cara. Mas o pessoal que comprou depois postou no YouTube, né? Postaram em fóruns de traders aí o que era o oráculo. Era justamente esse indicador aqui, lá no MetaTrader, né? Então, quando você comprava o indicador dele, o que ele fazia? Tem até vídeo dele, né? Falando isso. Ele te passava o nome do indicador. Então ele falava, agora você vai lá no MetaTrader, você vai baixar lá na loja, o indicador era gratuito. Você comprava do fulano aí, mas na loja do MetaTrader ele era gratuito. Ele falava, então vai lá, agora procura esse nome aqui, ó, esse Muffen Requinhash, e instala no seu gráfico. E aí você vai operar no Profit com o MetaTrader do lado, mostrando no indicador se está subindo ou está caindo. Olha que maluquice, cara. Então teve muita polêmica em cima desse indicador, né, por causa disso. Ele estava sendo vendido. E por que né, que você tinha que instalar no MetaTrader? Porque não tinha no Profit, né? Agora tem. E gratuito. Você não vai precisar de comprar, né, de ninguém o indicador. Então ele é um indicador conhecido do mercado, tá? É um indicador muito bom. É óbvio, como qualquer outro indicador, ele não vai, né, tá sempre 100% do tempo, né, mostrando a direção correta. É óbvio que em dia lateral, né, ele vai ficar cruzando para cima e para baixo, normal. Mas olha só como ele é bem visual, né, pessoal? Olha como quando está no momento de subida, os candles realmente, né, aumentam. E quando começa muito pavio, ó, é quando o preço começa a ficar lateral, né? Então ele é muito bacana. Eu tenho usado muito ele para fazer análise no gráfico diário, tá? Se o ativo está subindo, se está caindo, até onde ele pode subir, até onde ele pode cair. Esses pavis aqui, pavis, eles não são à toa. Eu vou explicar também o motivo de ter o pavio aqui, tá? A gente tem um outro modo de configuração desse indicador, que eu vou mostrar para vocês também aqui. Não é nada muito complexo, tá? Por isso que eu estou perdendo mais tempo aqui explicando, né, todo o contexto do indicador. Porque, assim como o indicador anterior, ele não tem muitos parâmetros. Mas vamos lá, vamos entender como é que ele funciona, pessoal. Vamos lá. Pessoal, eu coloquei uma média móvel aqui no gráfico, só para a gente entender como é que funciona uma média móvel, tá? Então, o que é uma média móvel? Rapidinho, não vou me aprofundar muito, tá? Média móvel, basicamente, né? A gente está falando aqui, período de 9, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 9 últimos candles, vai somar o valor desses candles e dividir por 9 e ter uma média. Que valor é esse, né? Eu já não falei de propósito. Esse valor a gente pode escolher, tá? Inclusive a gente tem outras opções aqui agora no Profit que eu nem sabia, tá? Mas vamos lá. Normalmente o que a gente usa? Então é uma média dos últimos 9 valores. Que valores? Do fechamento, tá? Uma média móvel de 9, dessa forma que está aqui, que eu só coloquei ela no gráfico, não mexi em nada, o que ela faz? Ela pega os últimos 9 candles e soma o fechamento de cada um deles e divide por 9 para ter uma média. A gente pode alterar para mínima, a gente pode alterar para máxima, a gente pode alterar para abertura. Então a gente pode ter uma média das últimas 9 abertura, das últimas 9 máximas, das últimas 9 mínimas, assim como a gente tem do fechamento, tá? Então uma média móvel, ela é uma média dos últimos períodos, vamos colocar aqui 20. Então aqui eu vou ter uma média dos últimos 20 candles, mas os últimos 20 candles o quê? Os últimos 20 fechamentos de candle, tá?
a gente vai usar 99% do tempo fechamento, tá? Um ou outro indicador que usa, né, a abertura, mas é basicamente isso. Então, o nosso indicador, eu coloquei a média móvel só para mostrar isso, tá, pessoal? O nosso indicador, ele vai pedir para vocês um período. Por quê? Ele também é baseado em média móvel, tá? Não a média móvel tradicional, tá? Até porque a gente está falando aqui de Heikin Nash. Mas ele também precisa de um período, que é basicamente o período da média móvel. Então, ele vem pré-configurado aqui 20, mas você pode alterar. Tem gente que prefere usar a média de 34. Então, se você alterar aqui para 34, ele vai meio que ajustar. Olha só como ele já mudou bastante a configuração lá, tá? Então, ele vai funcionar meio que como uma média móvel, mas uma média móvel muito mais visual. Por quê? Diferente da média móvel, que a gente tem só o fechamento, né? Aqui a gente vai ter mais dados. Então, o que ele mostra pra gente aqui é o seguinte: é a média móvel dos últimos 20 fechamentos, das últimas 20 aberturas, das últimas 20 máximas e mínimas. Então a gente tem tudo em um indicador só, tá? A gente vai entender também por que o indicador ele fica verde e ele fica vermelho. Não é porque o preço passou para cima ou para baixo, tá? Ah, o preço passou para baixo, ele fica vermelho, passou para cima, fica verde. Não, tá? Ele tem um contexto próprio, bom? Então, no caso aqui que a gente está usando 20 períodos, a média móvel de 20 períodos, ela vai estar passando por aqui, tá? Ela vai estar aqui no meio desse indicador, não vai fugir disso. Porém, né, a gente tem outros valores aqui também. Eu acabei de falar para vocês que a gente tem máxima, mínima, abertura e fechamento. O que torna a cor do indicador verde ou vermelha é basicamente o cruzamento das últimas 20, a gente está falando de 20 aqui, né? Mas o cruzamento da média de abertura com a média de fechamento. Então, quando o fechamento tiver maior que a abertura, o indicador fica verde. Quando o fechamento tiver menor que a abertura, ou seja, os últimos 20, a média dos últimos 20 fechamentos estiver menor do que a média das últimas 20 aberturas, o indicador fica vermelho, tá? É assim que funciona a coloração. O corpo dele, a gente já viu, o Heikin Nash ele abre, né, da metade do que no anterior. Então o corpo dele ele vai ter, né, essa característica de aumentar ou diminuir conforme, né, a abertura e o fechamento vão se distanciando, tá bom? Eu peço para vocês, pessoal, que vocês coloquem no gráfico de vocês e, né, façam bastante replay de mercado para você entender, porque você vai ter que ver o mercado em funcionamento para você entender o indicador, que ele vai estar em funcionamento junto com o candle. Então, conforme o candle está se movimentando, o nosso indicador também ele vai começar a se movimentar e ele vai até cruzar de verde para vermelho enquanto o mercado está rolando, tá? Então, você tem que ter, né, experiência de tela com o indicador para ele fazer sentido para você. Você vai começar a entender momentos que, quando ele está com muito pavio, né, o pessoal chama de espinha de peixe, quando ele está com essa espinha de peixe aqui, é o momento que o mercado está ficando lateral, que talvez não seja, né, por exemplo, para você vender quando bate aqui no indicador, ou para comprar quando bate no indicador. Tem que esperar ele entrar, né, o corpo começar a aumentar, ganhar corpo, né, de fato o indicador ganhar corpo, para de fato ele mostrar uma tendência. Vamos entender um pouco das configurações dele aqui então. O período, eu já mostrei para vocês. O tipo, pessoal, é a mesma coisa da média móvel. A gente tem aritmética, exponencial, o Ellis-Wider, ponderada. Então você vai alterando, né? O 0 é aritmética, 1 é ponderada, e não, 0 é aritmética, 1 exponencial e assim por diante, tá? Segue a mesma regrinha lá. Então vai de 0 a 3 aqui os tipos. O deslocamento, para quem gosta de usar a média móvel deslocada, dá para usar aqui também, né? O que é deslocado? Se eu colocar 1 aqui, por exemplo, ele vai puxar sempre a média móvel do candle anterior, tá? Se eu colocar 2, vai puxar a média móvel de 2 candles para trás, assim por diante. Por isso que chama de deslocamento. Aqui a gente tem a opção de tirar o pavio. Para quem acha que polui muito, eu acabei de mostrar para vocês que o pavio ele tem importância.
Mas tem gente que vai se incomodar com esse monte de pavio, então tem a opção para você tirar o pavio e olha só, ele fica ainda mais visual, né, pessoal? Você vai ter ainda a informação de quando o preço está em tendência ou não pelo tamanho do corpo, né? Quando vai crescendo, tendência maior, né? E quando o corpo fica bem pequenininho, que seria, né? Quando estaria com aquele monte de pavio gigantesco, o corpo fica bem pequeno, então você consegue ainda ver, né? Então tem essa opção aqui. Desculpa, pessoal, vou tomar uma água aqui. Então a gente tem essa opção para você ligar ou desligar, e aí fica o que é melhor para você. E uma outra opção que não tem no indicador original, aliás, essa de tirar o pavio também já não tem no original, tá? Eu coloquei para vocês aí como adicional. Aí a gente tem, né, a opção de mudar de Reiki Nashi, olha só, para mudar para o candlestick tradicional. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ser ainda uma média móvel, né? Ou seja, na verdade, eles são 4 médias móveis aqui, mas agora ele não está usando mais o cálculo do Reiki Nashi, que é aquele cálculo onde ele abre na metade do candle anterior. Aqui não. Aqui ele vai abrir onde ele tem que abrir. O candle vai abrir no fechamento do próximo. Então, o comportamento já muda total. Olha só. A gente tem candles positivos aqui, ó, no meio de uma tendência de queda. Tendência de queda não, né? A gente viu que foi um gap, né, na verdade. Mas enfim, o indicador é uma queda, né? Ele estava aqui e abriu aqui. A gente viu no indicador anterior, né, como isso tem importância. Mas vocês percebam que é um comportamento diferente. É melhor do que o Reiki Nashi? É pior? É diferente, pessoal. Então fica a opção para vocês usarem aí. Óbvio, vai ficar com muito pavio, tá? Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês na questão desses pavis, né? Eu depois vou procurar o que é o correto. Esse monte de pavio nessa configuração aqui de candle, pessoal, nada mais é do que um indicador, né, um setup muito famoso aí, que é o 2MV padrão, tá? O 2MV padrão, o que é? Média móvel de 20 das máximas, média móvel de 20 das mínimas. Ele vai criar esse canal aqui, tá? Candle acima desse canal, ou seja, acima da média móvel das máximas, fica verde. Candle abaixo, ou seja, abaixo da média móvel das mínimas, fica vermelho. E no meio fica branco. É basicamente isso. Então, esse pavio, ele tem importância, tá? Como eu falei para vocês, não dá para ignorar o pavio, principalmente esse contexto aqui de lateralidade, tá? Então, o 2MV padrão é basicamente isso. Você consegue operar o 2MV padrão na mão usando esse indicador, porque você tem a média móvel das mínimas, das máximas, da abertura e do fechamento, e você sabe o momento que a abertura está acima do fechamento ou abaixo do fechamento, tá? Então é basicamente isso. De resto de configuração é a mesma coisa do outro, tá, pessoal? Sim, vocês têm a opção de alterar a cor do candle positivo, a cor do candle negativo, a cor da borda do candle positivo e a cor da borda do candle negativo. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Esse indicador aqui, coloque no seu gráfico, tá? Faça bastante replay de mercado. E se você usa a média móvel, não tem por que não usar esse indicador. É óbvio. Se é uma pessoa que não gosta de média móvel, não vê sentido de usar média móvel, você não vai usar o indicador. Mas como quase tudo no mercado aqui, né, boa parte dos indicadores, vamos dizer assim, é baseado em médias móveis, eu acho que a maioria do pessoal vai sim, né, ver serventia nesse indicador. Até porque é um indicador famoso aí que já foi motivo até de polêmica por ter sido vendido por um valor bem alto, né? E você tem acesso agora gratuitamente. Beleza, pessoal? Então é isso. Como é que você baixa o indicador? Vamos lá. Pessoal, você vai clicar nesse botãozinho aqui chamado Connect Chat, né? Vai abrir essa barra lateral e você vai procurar o meu canal, Júlio Bussoli Oficial, tá? Tem na descrição também aí do YouTube
Se você clicar, já vem direto para cá. Mas se você não conseguir, faça dessa forma, tá? Clica aqui na lupa e procure pelo meu canal Júlio Bussolli Oficial, que você também acha aqui. Ele está disponível aqui dentro, tá? Eu não coloquei ainda, mas ele vai estar aqui nem aqui, ó. Como é que você faz para baixar? Clica com o botão esquerdo em cima, ele já aparece a opção para você importar, é só dar OK e pronto. Você não paga nada, não tem data de validade, você não precisa renovar todo mês, beleza? Para quem ainda prefere o modelo antigo, eu vou deixar na descrição do YouTube a opção para você baixar pelo Google Drive, beleza? Mas é isso, pessoal. Eu falei que o vídeo ia ficar um pouco menor, até que ficou, né? A gente estava falando de 2 indicadores. Mas é isso aí. Qualquer dúvida, podem colocar aí no YouTube, ou podem mandar diretamente lá no Telegram, tá bom? Que eu tiro a dúvida de vocês. Às vezes demora um pouco para responder, é normal, dependendo da quantidade de gente que manda mensagem. Eu não consigo responder todo mundo no mesmo dia, mas só ter um pouquinho de paciência que, a gente responde lá, beleza? Então é isso, um abraço para vocês e até mais, pessoal.